Olá, sejam bem-vindos! Hoje não teremos capítulo novo de Chainsaw Man, mas eu queria aproveitar a oportunidade para trazer algumas teorias envolvendo o enigmático Yoshida. Por enquanto, o Fujimoto está acumulando mistérios. Alguns estão sendo resolvidos, mas outros não. E eu acredito que um dos maiores mistérios envolve o Hirofumi Yoshida, que é um personagem misterioso desde a parte 1. Mas enquanto o Fujimoto não revela a verdade, várias teorias vêm surgindo. Uma dessas teorias, que recentemente foi bastante comentada pelos fãs, é a de que o Yoshida pode ser o demônio da morte. Pode parecer loucura à primeira vista, mas você vai perceber que ela faz um certo sentido. Como eu não consegui trazer essa teoria no review da semana passada, eu resolvi usar esse vídeo para consolidar essa e outras teorias envolvendo o Yoshida. Algumas eu já trouxe em vídeos esparsos, durante os reviews do mangá. Então quem é inscrito talvez já conheça alguma teoria, mas eu peço a sua paciência, porque a teoria envolvendo o demônio da morte é inédita aqui no canal e essa é a teoria que vai ocupar a maior parte desse vídeo. Bom, desde já eu já te peço para deixar o like, mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal. Agora vamos às teorias. Por enquanto, não sabemos muito sobre o Yoshida, mas podemos concluir que ele não é um ser humano comum. Afinal, ele ainda está no ensino médio, deve ter uns 16 anos, e já trabalhava como caçador de demônios no setor privado antes de ingressar na segurança pública. Além disso, ele é muito habilidoso no combate corpo a corpo, e nós vimos na parte 1 que, em um determinado momento, o Yoshida conseguiu lutar no mano a mano contra a Konshi. Mas será que ele é prodígio ou ele recebeu treinamento desde criança? E não bastasse isso, já deu para perceber que o Yoshida sabia muito mais do que aparenta, isso desde a parte 1. Ele sabia até que a máquina controlava os animais para ouvir as conversas das pessoas. Então, ele usou o poder do demônio polvo para afastar todos os animais e conseguir conversar com o Kishibe em paz. Recentemente, Yoshida perguntou expressamente ao Denji se ele poderia devorar o demônio da morte. Ou seja, o Yoshida não só conhece o verdadeiro poder do Chainsaw Man, como também isso indica que ele sabe sobre a existência dos Cavaleiros do Apocalipse. E o que reforça isso foi a troca de olhares entre o Yoshida e a Kiga fora do aquário. Da forma como eles se encararam, me parece que o Yoshida sabe que a Kiga é o demônio da fome, e por sua vez, ela também parece ter reconhecido o Yoshida. De qualquer modo, é um fato que o Yoshida sabe demais. Mas de onde será que vem todo esse conhecimento? Lembrando que quase ninguém sabe sobre o real poder do Chainsaw Man. No caso, a máquina sabia disso e ela contou toda a verdade ao Kishibe. Mas como essa informação chegou ao Yoshida? Possivelmente, o Yoshida ficou sabendo disso porque o Kishibe contou a ele. E se o Kishibe contou a ele, isso indica que os dois podem ser próximos e que devem ter alguma ligação. Eu acredito que eles estão trabalhando juntos nessa organização misteriosa que tem a missão de manter o Chainsaw Man sob vigilância. E eu não me surpreenderia se o Kishibe for o líder dessa organização. Bom, essa explicação de que Yoshida e Kishibe trabalham juntos é bem plausível, mas existe uma outra hipótese que justificaria as habilidades de luta do Yoshida e o fato de trabalhar como caçador de demônios desde jovem. Como ele ainda é novo, mas já tem uma boa habilidade de luta, isso pode ser um indicativo de que ele recebeu treinamento desde criança, possivelmente do Kishibe. Mas por que ele treinaria o Yoshida? Porque o Kishibe pode ser o pai do Yoshida. Além da relação de proximidade que eles aparentam ter, das habilidades do Yoshida e, sobretudo, o fato de ele conhecer o verdadeiro poder do Chainsaw Man e que essa informação deve ter sido contada pelo Kishibe, enfim, além de todos esses indícios, o Yoshida é muito parecido com o Kishibe quando ele era jovem.
E como Kishibe gosta de mulheres, bebida e matar demônios, eu não estaria surpresa se ele tivesse feito um filho. E a semelhança física entre os dois é incontestável. Eu não acredito que o Fujimoto criou dois personagens com a aparência semelhante à toa, porque quando ele quer, ele consegue ser bem criativo no design dos personagens. Só que no caso, além da ligação que os dois aparentam ter, o Yoshida é muito parecido com o Kishibe e eu realmente acho que isso não foi por acaso. A outra teoria é a de que o Yoshida pode ter alguma ligação com o demônio da morte ou até ser o próprio demônio. Mas antes de conversarmos sobre isso, se você está curtindo o vídeo, aproveita esse momento para clicar no like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para ser avisado quando sair o próximo review. Bom, a palavra morte em japonês é Shi e o nome dele é Yoshida. Se fizer o rearranjo das letras do nome dele, acaba sendo formada a palavra Shidayo, que significa é a morte ou eu sou a morte. Além disso, no capítulo 103, quando o Yoshida está com Denji em um café, os gestos que o Yoshida faz com a mão significam morra ou morte, na linguagem japonesa de Libras. Isso aconteceu na hora que o Denji estava explicando que quer que as pessoas descubram que ele é o Chainsaw Man porque ele será popular com as mulheres. Vamos combinar que é bastante estranho ele gesticular essa palavra e isso pode ser um indício de que ele é o demônio da morte. Mas também isso pode indicar que o Yoshida deixou implícito que se o Denji revelar a sua identidade, ele irá morrer. Além disso, nos capítulos recentes, o Fujimoto pode ter tido inspiração em um poema japonês chamado O Polvo Imortal, do autor Sakutaro Hajiwara. E o que me chamou a atenção logo de cara nesse poema foi o início. No tanque de um aquário, o polvo, durante muito tempo, tinha sido mantido com fome. E você deve ter percebido alguns elementos familiares nessa frase, já que há pouquíssimos capítulos eles estavam presos no aquário por causa do demônio da fome e ficaram com fome, sendo que o Yoshida tem contrato com o demônio polvo. Bom, no restante do poema, o polvo acaba comendo partes de seu corpo porque ele estava com fome há muito tempo. Na verdade, ele come todo o seu corpo, só que o polvo não morre e fica para sempre preso no aquário. Eu achei meio triste isso. Mas enfim, fato é que nesse poema, polvo e morte, ou melhor dizendo, imortalidade, estão associados. E os demônios em Chainsaw Man não deixam de ser imortais porque eles morrem, mas voltam, seguindo aquele ciclo de morte e renascimento. Mas será que Fujimoto se inspirou de alguma forma nesse poema? Se for o caso, ele pode ter feito uma nova associação do Yoshida com a morte através de metáforas. Essa é uma possibilidade. Um outro ponto. Você já deve ter percebido que o traço característico dos possessos é a cabeça diferente e que, aparentemente, os Cavaleiros do Apocalipse também possuem um traço marcante, os olhos. E quando assumem a forma humana, eles continuam tendo esses olhos com anéis, que é o caso da Makima, da Nayuta, da Ioro e também da Kiga. E você pode estar pensando, tá, mas o Yoshida tem o olho todo preto. Mas será que isso invalidaria a teoria de que ele é o demônio da morte? Na minha opinião, não. Em primeiro lugar, o Fujimoto pode ter a intenção de confundir a gente. Como os olhos dos cavaleiros são muito característicos, assim que aparecer um novo personagem com esse olho, a gente vai pensar, esse é o demônio da morte. Mas, para nos confundir, pode ser que o Fujimoto acabe camuflando esse traço, só para a gente não bater o olho e saber que estamos diante do demônio da morte. E isso pode ter acontecido com Yoshida. Por exemplo, ele pode estar usando uma lente de contato, assim como o Kurapika de Hunter x Hunter, que usava lente para disfarçar os olhos escarlates que são característicos do clã dos Kurta. Também pode ser que os olhos do Yoshida tenham a aparência de serem normais, mas na verdade os anéis do olho dele podem ser todo preto justamente porque simbolizam a morte. Além de tudo que eu comentei, não podemos esquecer que o Yoshida já mencionou expressamente o demônio da morte. E aquela troca de olhares com a Kiga
pode simbolizar que ela reconheceu o Yoshida porque ele é o demônio da morte, ou talvez porque ela sabe que o Yoshida tem alguma ligação com ele. Se, por acaso, o Yoshida realmente for o demônio da morte, isso poderia torná-lo o vilão da parte 2, ou pelo menos um dos vilões, já que ainda não sabemos qual é a ameaça que o Denji irá enfrentar dessa vez. Bom, ainda que o Yoshida não seja o demônio da morte, pode ser que ele tenha feito um contrato com esse demônio. Em português, a tradução desse painel ficou um pouco diferente, mas em inglês a tradução é mais interessante. Para ser sincero, até eu fiz as pazes com a morte dessa vez. E logo depois dele ter falado isso, o Yoshida perguntou se o Chainsaw Man poderia devorar o demônio da morte. Então pode ser que essa expressão, eu fiz as pazes com a morte, signifique que o Yoshida fez um contrato com o demônio da morte. Ou até mesmo, ele pode estar trabalhando para o demônio da morte. Vai que ele é o líder dessa organização misteriosa. E como eu acho que cada cavaleiro do Apocalipse tem os seus próprios interesses, isso até poderia explicar o Yoshida e a Kiga se encarando daquela forma intensa. A morte e a fome podem ter objetivos distintos. Enfim, eu acho bem interessante essa teoria do Yoshida ser o demônio da morte. Mas segundo vozes da minha cabeça, eu tenho a impressão de que esse demônio também é uma mulher. E eu tenho a impressão de que os Cavaleiros do Apocalipse, na verdade, são 4 irmãs, sendo que a irmã mais velha é o demônio da morte. Ainda que não se concretize essa teoria de que o Yoshida é o demônio da morte, ou de que ele tem um contrato com ele, ou seja lá o que for, diante de todas essas evidências, eu tô convencida de que ele tem, no mínimo, alguma ligação com esse demônio. E qual é a sua opinião sobre isso? Qual dessas teorias você gostou mais? Você tem alguma outra teoria sobre o Yoshida? Comenta aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!